Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora te faço companhia e trago as principais notícias internacionais da última semana. Vamos lá. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou as suas promessas de campanha de realizar deportações em massa dos imigrantes ilegais e impor tarifas. Ele também insinuou que o país pode se retirar da OTAN. Donald Trump repetiu as promessas de campanha durante a sua primeira entrevista formal na televisão como presidente eleito dos Estados Unidos. A conversa foi gravada na sexta-feira, mas transmitida no domingo, após os encontros em Paris com os presidentes da França e da Ucrânia, durante a primeira viagem do magnata ao exterior desde a vitória nas eleições de novembro. O republicano, que tomará posse em 20 de janeiro, confirmou que vai fazer a deportação em massa de imigrantes sem documentos. Ele também disse que acabaria com o direito concedido pela Constituição da cidadania norte-americana para qualquer pessoa nascida no país, algo que chamou de ridículo. Por outro lado, Trump garantiu que o apoio do seu país à Ucrânia, invadida pela Rússia desde 2022, será provavelmente reduzido e reiterou a antiga ameaça de abandonar a OTAN se os aliados dos Estados Unidos não pagarem o suficiente pela sua defesa. Afirmou ainda que vai cumprir as promessas eleitorais de impor fortes tarifas mesmo aos principais parceiros comerciais do país, como Canadá, México e China. O magnata afirmou que vai estudar muito rapidamente a possibilidade de perdoar os seus apoiadores presos por invadirem o Capitólio após a derrota nas eleições de 2020 contra Joe Biden. E o Observatório Europeu Copérnicos fez um alerta. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro também a superar o limite de 1,5 grau de aquecimento climático. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 grau em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses, com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus Celsius, mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 grau na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 grau. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus Celsius deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 grau provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. E o Banco Mundial vai conceder um recorde de empréstimos e doações aos países mais pobres. Serão 100 bilhões de dólares em investimentos em saúde, educação e criação de empregos, entre outros setores. Acompanhe. O Banco Mundial anunciou que arrecadou quase 24 bilhões de dólares, ou 144 bilhões de reais, para conceder empréstimos e doações aos países em desenvolvimento. Isso vai gerar um recorde de 100 bilhões de dólares, ou 602 bilhões de reais em poder aquisitivo total. Os países doadores se comprometeram com mais de 23 bilhões de dólares para reabastecer o fundo de empréstimos do banco, conhecido como Associação Internacional de Fomento. O aporte representa um leve aumento na comparação com os quase 23 bilhões e meio de dólares comprometidos na fase de arrecadação de 2021.
O banco pode utilizar agora o fundo para pedir empréstimos nos mercados financeiros, o que permite alavancar até 4 vezes a arrecadação e desbloquear quase 100 bilhões de dólares em novos empréstimos e doações. O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou em um comunicado que estes fundos serão destinados a apoiar os 78 países que mais precisam. E acrescentou que a arrecadação vai ajudar a proporcionar recursos para investir em saúde, educação, infraestrutura e resiliência climática, além de contribuir para estabilizar as economias e criar empregos. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul vai beneficiar principalmente a Europa. A afirmação foi feita pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña, dias após o fim das negociações para um tratado de livre comércio entre os blocos. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou que o tratado comercial entre a União Europeia e o Mercosul vai beneficiar principalmente a Europa, em um contexto de oposição ao acordo na França e outros países europeus. O chefe de Estado falou em Paris, poucas horas antes de uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. Na sexta-feira, a Comissão Europeia, em nome dos 27 países da UE, e a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, do lado do Mercosul, concluíram as negociações de um acordo comercial entre os dois blocos, iniciadas há 25 anos. Mas vários países europeus, incluindo França e Itália, pressionados por seus setores agrícolas, já expressaram rejeição ao princípio de acordo em sua forma atual e anunciaram que vão tentar bloquear a aprovação final. Santiago Peña reconheceu que os processos de mudança são sempre difíceis e defendeu que esses países deveriam ter um debate a nível nacional para entender melhor o acordo e o que pode ser feito. Mas o presidente do Paraguai reconheceu que o processo para a entrada em vigor será longo e pediu que os países não esperem outros 25 anos para que seja efetivo. Ele destacou que quando o comércio aumenta em termos líquidos, há mais vencedores do que perdedores, e os perdedores ficam melhores do que estavam antes. O acordo anunciado em Montevidéu na semana passada precisa ser ratificado na UE em um processo de extrema complexidade que, em parte, ainda não está totalmente definido. E o governo chinês iniciou uma investigação contra um dos principais grupos da revolução da inteligência artificial generativa. Acompanhe. A China iniciou uma investigação sobre o gigante americano de chips, NVIDIA, por supostas violações das leis antimonopólio. A informação foi divulgada pelo canal estatal CCTV, que detalhou que o procedimento foi iniciado pelos Serviços de Regulação do Mercado Público e se refere também à violação de um compromisso assumido em 2020, quando adquiriu uma empresa de tecnologia. O anúncio derrubou as ações do grupo californiano, considerado um dos principais grupos da revolução da inteligência artificial generativa. A NVIDIA é com sobras o maior produtor dos chamados chips GPU, também conhecidos como cartões gráficos, que são considerados indispensáveis para o desenvolvimento da inteligência artificial generativa. A investigação ocorre em meio a um cenário cada vez mais tenso entre as duas maiores economias do mundo, com o iminente retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro, com ameaças de aumentos significativos das tarifas sobre as exportações chinesas. Na última terça, Pequim anunciou restrições às exportações de metais como galho, germânio e antimônio, essenciais para o design de painéis solares e chips eletrônicos usados em muitas tecnologias civis e militares. Os dois países competem pelo domínio tecnológico global, disputa que foi particularmente agressiva durante o primeiro mandato de Trump. E os Emirados Árabes Unidos são conhecidos pela sua riqueza e ostentação. E nos últimos dias apresentou em Dubai a maior barra de ouro do mundo, pesando cerca de 300 quilos. Dá só uma olhada. Dubai é frequentemente chamada como a cidade do ouro devido à sua longa história como centro comercial deste metal. Para fazer jus à fama, a cidade apresentou a maior barra de ouro puro do mundo. O lingote pesa pouco mais de 300 quilos e tem um valor estimado em cerca de 25 milhões de dólares, 152 milhões de reais pela cotação atual. Levamos de 8 a 10 horas para fazer. Claro, tudo foi documentado e enviado ao Guinness para garantir que a barra de ouro foi feita nas condições deles e que é uma barra de ouro de 300 quilos.
O enorme lingote foi exposto no exterior de uma fábrica de cunhagem de moedas e barras do metal, no tradicional mercado Souk do Ouro de Dubai. Uma oportunidade única para os visitantes reluzirem a peça nos flashes de muitas selfies. Grande parte da superfície terrestre se tornou mais seca nos últimos 30 anos. Um relatório da ONU alerta que este processo pode ser permanente, ao contrário das secas. Vamos conferir. Um relatório apoiado pela ONU, lançado na COP16, revelou que mais de 75% da superfície terrestre se tornou mais árida nos últimos 30 anos. As terras áridas agora cobrem cerca de 40% da superfície da Terra, excluindo a Antártica, e essa mudança pode afetar até 5 bilhões de pessoas até 2100, de acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. Entre 1990 e 2020, 4,3 milhões de quilômetros quadrados de áreas úmidas foram transformadas em áreas secas. O relatório observou que o fenômeno causado por uma grande transformação climática pode redefinir o modo de vida da humanidade. Ibrahim Tia, secretário executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, observou que, ao contrário de uma seca que é temporária, esse processo representa uma transformação permanente. O texto aponta a mudança climática causada pelo homem como o principal fator dessa mudança. A tundra ártica está liberando os gases de efeito estufa que mantém armazenados há milênios sob o seu solo congelado devido aos incêndios cada vez mais frequentes na região. As informações são da Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. O Ártico passou a emitir mais carbono do que absorve. A Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos afirmou que suas observações mostram que a tundra ártica está passando por um aquecimento e um aumento dos incêndios florestais. E agora está emitindo mais carbono do que armazena, o que agravará o impacto da mudança climática. A afirmação foi feita pelo administrador da agência, Rick Spinrad. O relatório Ártico 2024 revelou que as temperaturas anuais do ar na superfície do Ártico este ano foram as segundas mais quentes registradas desde 1900. O aquecimento global tem um duplo efeito nessa região polar. Ao mesmo tempo em que estimula a produtividade e o crescimento das plantas, o que remove o dióxido de carbono da atmosfera também provoca um aumento da temperatura do ar na superfície, que causa o degelo do permafrost. Quando essa camada de gelo subterrânea descongela, o carbono detido debaixo dele é decomposto por micróbios e liberado na atmosfera sob a forma de dióxido de carbono e metano, dois potentes gases de efeito estufa. A mudança climática também está intensificando os incêndios florestais em latitudes elevadas, o que aumentou a superfície incendiada, a intensidade e as emissões de dióxido de carbono. E a estimulação profunda de certas áreas do cérebro por meio de eletrodos é uma esperança, de acordo com um estudo para as pessoas afetadas por lesões na medula espinhal. O estímulo de áreas do cérebro, através de eletrodos, é uma esperança para pessoas que sofrem com lesões na medula espinhal. A informação vem de um estudo publicado esta semana na Nature Medicine. Um paciente que participou do primeiro teste contou sobre sua experiência. Wolfgang Jager teve eletrodos implantados em uma região do cérebro, conectados a um dispositivo colocado em seu peito. Quando ligados, os aparelhos enviam impulsos elétricos. Estou muito mais rápido e simplesmente mais resistente. Com o estímulo, foi ainda melhor. A equipe suíça que chefiou o estudo já tinha se destacado anteriormente pelos avanços no uso de implantes cerebrais ou medulares que permitiram que pessoas paralisadas voltassem a caminhar. Nesta ocasião, os pesquisadores buscaram determinar a área do cérebro mais envolvida na recuperação de pacientes com lesões na medula espinhal. Os cientistas usaram técnicas de imagens tridimensionais para mapear a atividade cerebral em camundongos com estas lesões e criar uma espécie de atlas cerebral. A área identificada se situa no hipotálamo lateral, conhecido por regular o estado de consciência, a alimentação e a motivação. Então estávamos prontos para fazer essa cirurgia. Foi uma operação com o paciente acordado. Ele estava deitado de costas com a cabeça e ombro elevados e recebeu 2 eletrodos implantados no hipotálamo lateral. E quando ligamos a estimulação, ele imediatamente sentiu vontade de andar. De acordo com os pesquisadores, a melhor opção no futuro para se recuperar deste tipo de lesão poderia incluir o estímulo conjunto do hipotálamo lateral e da medula espinhal. Apesar dos avanços, os investigadores alertam que ainda são necessárias mais pesquisas e que esta técnica não seria eficaz para todos os pacientes.
E antes da gente encerrar, a NASA anunciou um novo adiamento do tão esperado retorno de seus astronautas à Lua. O motivo são problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação. A NASA anunciou um novo adiamento do tão esperado retorno de seus astronautas à Lua, agora previsto para 2027, devido a problemas técnicos na cápsula que transportará a tripulação. Depois de aprender com o voo de teste bruto da Artemis II, faremos os ajustes necessários e planejamos lançar a Artemis III, o primeiro pouso na Lua em mais de meio século. Supondo que o módulo de pouso da SpaceX esteja pronto, planejamos lançar a Artemis III em meados de 2027. Nelson destacou que será muito antes do que foi anunciado pelo governo chinês, que pretende enviar uma missão tripulada à Lua em 2030. O anúncio ocorre poucas semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, o que pode levar a mudanças significativas nos projetos da NASA. O programa Artemis foi anunciado em 2017 com o objetivo de estabelecer uma presença permanente na Lua e preparar futuras missões a Marte. Após vários atrasos, teve início em 2022 com a missão Artemis I, que enviou com sucesso a cápsula não tripulada Orion ao redor da Lua. E eu fico por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.